Ó, pessoal, então o primeiro lugar que a gente vai é o Trilho dos Bondes de Manaus, que é o mais próximo da escola também, como vocês podem bem ver aqui no mapa. É isso mesmo, até porque Manaus foi a segunda cidade a ter energia elétrica e também foi a terceira a ter a implantação do sistema de bondes. É? Chegamos. De acordo com o mapa, a gente está no início do trilho dos bondes. O trilho tá bem aqui. Mas aqui só tem os trilhos, né? A gente tá procurando a estação. Se não me engano, a estação fica pra lá. A gente pode ir lá. É, vamos lá então? Vamos? Bora. A gente pode seguir os trilhos então, né? É isso, vambora. No período provincial, já se discutia a implantação dos bondes em Manaus, apresentando-se as vantagens que esses veículos exerciam no desempenho das modernas sociedades. Os bondes de Manaus foram um sistema de transporte público que serviu a cidade de Manaus entre 1899 e 1957. Em 25 de fevereiro de 1898, foi fundada a companhia americana Manaus Railway Company, em Nova York, que construiu as linhas e inaugurou os bondes em 1º de agosto de 1899. O serviço de bondes desempenhou um papel importante na mobilidade urbana de Manaus, sendo responsável pelo ponto de ligação com os lugares mais distantes do perímetro urbano, e criou a possibilidade de deslocamento ágil em curto tempo. Com o desenvolvimento ocorrido durante o ciclo da borracha, no início do século XX, surgiu a necessidade de se implementar um meio de transporte à altura do progresso da cidade. Já que a era dos bondes com tração animal estava no fim, a novidade, na época, nas grandes cidades do mundo, era o bonde elétrico. Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a introduzir a eletricidade na iluminação pública, datada de 1895. Assim foi possível a instalação do bonde elétrico na cidade. Ainda no início da década de 1910, eram 16 km de linha, possuindo então 16 bondes para carga e 10 bondes para passeios, transportando assim 170 mil pessoas. O preço da passagem cobrado era de R$250. Com o início da Primeira Guerra Mundial, impediu a importação de material, como peças de reposição para os bondes. Isso fez com que esse tipo de transporte entrasse em decadência em diversas cidades do mundo, inclusive em Manaus. Ó, pessoal, nossa próxima parada é Igarapé do Espírito Santo, na Avenida Eduardo Ribeiro. Bora pra lá? Bora, a gente pode ir a pé, né? Bora, mano, só são 280 metros. Vamos. Tá bom, vamos. O que muita gente não sabe é que a verdadeira primeira aparência da via era de um igarapé, nomeado Espírito Santo, um braço do Rio Negro que foi aterrado e canalizado para a modernização da capital. Mano, tá muito quente. Também Manaus, né? Perto da linha do Equador, cidade tropical, incidência solar muito alta. Não tem muito o que fazer, não. Bom, parece que era aqui que passava o igarapé, né? De acordo com o mapa, era aqui mesmo. Mas o que aconteceu? Então, 120 anos atrás, na época da borracha, eles só aterraram tudo para fazer a Avenida Eduardo Ribeiro. Em 1892, assumiu o governo do Amazonas o maranhense Eduardo Ribeiro. Em seu governo, Manaus inteira passou por inúmeras transformações, especialmente porque a capital vivia um momento financeiro positivo com a exportação da borracha e precisava atrair mão de obra e capital estrangeiro. Em 1892, o governador autorizou o aterramento de alguns igarapés, incluindo o do Espírito Santo, localizado nas proximidades do Teatro Amazonas. E por mais que sua obra tenha um valor histórico e arquitetônico, é possível destacar que a construção de uma avenida moderna, onde antes era um igarapé, foi um choque para grande parte da população que morava nas proximidades. Tá, pessoal, então nossa próxima parada é a cidade flutuante, né? É bem aqui, e pela nossa localização no nosso mapa a gente tá aqui. A gente vai ter que andar mais de 800 metros para poder chegar na cidade flutuante. Vocês acham que dá pra gente andando? Eu acho que é muito longe para ir à frente. Eu acho que tá muito calor, é melhor a gente pegar um carro. Vamos ir de carro então. Fechou então. Vamos lá. À beira de rios e igarapés, em Manaus, um espaço, ainda que improvisado, é sempre reservado a seus moradores. O que iniciou-se culturalmente com o aspecto de bairro de área nobre, hoje resume-se em infindáveis casas de palafitas que se espalham pelas margens da capital. O tipo de habitação construída sobre troncos de madeiras, sob as águas do Rio Negro, são hoje um reflexo de uma realidade pobre, mas a história já teve outra narrativa. De acordo com o historiador Tony Mesquita,
A cidade flutuante, que se destacava no crescimento urbano da capital na década de 50, era situada nas proximidades da Feira da Manaus Moderna, no centro. Lá funcionava uma espécie de bairro flutuante. Comércios, restaurantes, consultórios de médicos e dentistas, oficinas mecânicas, tudo tinha ali na cidade flutuante. Essa população em geral, oriunda do interior do estado, chegando em Manaus, não tendo para onde ir, foi se aglomerando em uma espécie de bairro. Havia açougue, tabernas, várias atividades e uma certa libertinagem em relação ao local. É algo que persistiu. Ela sempre atraiu um noticiário local, nacional e internacional. Em 1966, a cidade foi demolida. À época, eram cerca de 1950 casas que compunham o bairro. Registros históricos apontam que a média era de 11.500 moradores. Até cenário de filme foi, em meados dos anos 60. E em seguida veio a decadência. O estopim, aponta o historiador, foram as declarações árduas de um antigo governador, Arthur César Ferreira Reis, que taxava a área como vergonha para a civilização e desenvolvimento de Manaus. Após a demolição, os moradores da cidade se espalharam por bairros periféricos de Manaus, alguns em áreas de risco e que fizeram a cidade expandir, mesmo sem infraestrutura, sem as mínimas condições de habitação. Mesmo com a extinção da cidade flutuante há mais de 50 anos, a cultura de construir casas à beira de rios e garapés se perpetuou em Manaus. Diferente de outras décadas, as casas já não são flutuantes. Hoje o modelo mais comum são as palafitas de madeira. Bom, acho que já tá quase tudo pronto, né? Só falta editar e enviar. Editar essa parte deixa comigo que eu resolvo. Não pode esquecer do prazo, hein? Relaxa, não esqueça não. E Léo, aconteceu alguma coisa? Tá calado? Não, eu tava pensando nas entrevistas. Não ficou bom? Não, é que eu fiquei impressionado como o pessoal confunde as histórias. Como, por exemplo, o cara que achou que a antiga estação de bonde era de uma família, sendo que não era. Também tinha aquele cara da Eduardo Ribeiro que não sabia, não tinha ideia que lá embaixo tinha Igarapé. Eu achei muito poluído aquela obra que a gente visitou. Foi até um pouco desesperador a quantidade de plástico jogada na beira do rio e na praia. Então, esse foi o nosso documentário. Mostramos um pouco dessa nossa cidade tropical, calorosa, com seus mistérios e histórias. Entre prédios históricos abandonados, igarapés aterrados para a construção de avenidas e, por fim, uma cidade inteira desativada, nos resta uma memória de um tempo onde a promessa da evolução sobrepõe-se ao natural. Precisamos preservar, cuidar mais, e quem sabe assim possamos, entre tantos tempos passados e futuros, contar uma memória em que se possa viver essa utopia das terras dos caiçaras, a nossa antiga Alvarães. Essa é a nossa Manaus entre tempos.